Olá, amados irmãos, queremos mais um momento deste de culto, adorar o nosso Deus. Esperamos que todos estejam bem nesses dias de pandemia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Hoje contamos com a participação do Isaac, a Raíssa e o Ícaro, estará nos conduzindo com os cânticos e também com a presença marcante do Samuel, que sempre nos ajuda com as mídias. Oramos a Deus, agradecendo ao Senhor pela vida desses servos que têm sempre colocado-se à disposição para servir a Deus nesse ministério. Hoje nós queremos falar sobre um assunto importante, como lidar sabiamente com o tempo em dias de pandemia. Lidando sabiamente com o tempo em dias de pandemia. E para isso, vamos meditar no Salmo de número 90. E eu gostaria de destacar um verso muito conhecido, que é o verso 12. Eu quero ler aqui com os amados irmãos, aqueles que têm sua Bíblia em casa, podem abri-la e acompanhar também esta leitura. Salmos 90, verso 12. Diz assim a palavra de Deus: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Essa é a leitura que queremos iniciar e vamos ainda ter uma palavra de oração. Peço que todos os amados coloquem-se também diante de Deus em atitude de oração e vamos ter esse tempo de introdução desse culto, orando e agradecendo a Deus por esse momento. Senhor Deus, graças te damos, Pai, porque o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. O Senhor tem nos alcançado com tua graça, o Senhor tem nos dado a salvação através de Jesus Cristo. Temos, Deus, sido justificados, unidos com Cristo. Ainda, Senhor Deus, como parte da obra de Cristo, temos também feito parte de uma igreja. Temos, Senhor Deus, sido abençoado com a comunhão que o teu corpo nos proporciona. E queremos ainda, Deus eterno, te agradecer pelas tantas outras bênçãos, a saúde, o bem-estar, o teto, o alimento, a graça, Deus, de termos famílias, a graça de termos, Deus, uma igreja, a graça de termos, Senhor Deus, sempre pessoas ao nosso redor, como irmandade, sempre prontos a nos ajudar e a servir ao Senhor, à medida em que ajudam uns aos outros. Te louvamos, Deus eterno, porque são inumeráveis as bênçãos que do Senhor temos recebido. E esperamos, Senhor Deus, manifestar toda a gratidão do nosso coração através desse culto, expressando, Deus, através de cânticos, através da atenção, da reverência e da dependência do Senhor, através desse tempo aqui, Deus, de reunião. Que o Senhor nos abençoe. Pedimos, Deus, por toda a condução deste culto, que o Senhor esteja nos supervisionando e nos dirigindo para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, todos nós, mais uma vez, estamos todos de máscaras aqui e atendendo as medidas, tomando todo o cuidado necessário para assim podermos com toda tranquilidade prestar esse culto a Deus. Esperamos que todos os irmãos estejam se cuidando também. Aqueles que estão um pouco adoentados, queremos dizer que a igreja está orando e estamos colocando suas vidas diante de Deus. Então vamos cantar ao Senhor. Convido aqui o Ícaro e a Raíssa, que estarão nos conduzindo com alguns cânticos. Muito boa noite a todos. Nós iremos iniciar esse momento com o número 171, Vem Louvar.
no serviço do meu rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, nas lutas felicidade tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente, corajoso, não desprezo na alegria sem sorrir. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, nas lutas felicidade tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado, parcelado, desafio a todo mal. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, venturoso e decidido, quando tenho no serviço prestarei. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. Amém? Queremos agradecer o Ministério de Louvor por nos auxiliar com esses cânticos. Como agora eu ficarei na sala sozinho, eu vou tirar a minha máscara e facilitar assim a minha comunicação com os irmãos. Então, amados irmãos, queremos hoje falar sobre esse tema, um tema importante, um tema necessário: como lidar sabiamente com o tempo em período de pandemia. Ou lidando sabiamente com o tempo em dias de pandemia. Hoje nós vamos estudar em um salmo que ele é singular por várias razões. Primeira singularidade dele é que ele é um salmo que se trata de uma oração de Moisés. Moisés, aqui é o único salmo de Moisés em todo o saltério, né? Então, ele é singular por esta razão. Ele é singular também porque ele introduz o quarto livro dos Salmos. A partir do Salmo 90, nós temos o quarto livro. O saltério, todo ele, é dividido em 5 livros, né? Então, o Salmo 90 abre aí o quarto livro. Outra singularidade deste salmo. E nós queremos, à luz desse salmo, falar um pouquinho sobre esse importante assunto. Como lidar com o tempo e lidar com ele sabiamente. Lidar com o tempo é algo bem difícil, mas com algumas informações bíblicas, com algumas orientações e conselhos da parte de Deus, nós podemos ter algumas formas importantes de lidar com o tempo. E pensando nisso, o Salmo 90 ele nos ajuda de uma forma muito bacana em lidar com o tempo. Este é um salmo
que ele vai falar sobre duas coisas importantes. Sobre a eternidade de Deus, o fato de que Deus é eterno, o fato de que Deus não tem início e nem fim de dias, mas também fala sobre a transitoriedade do homem. São dois temas importantes que são contrapostos aqui neste salmo. E, à luz dessas duas verdades, o salmista chega a algumas conclusões. E nós queremos saber com o autor aqui a forma sábia de lidar com o tempo. Eu vou ler todo o texto e logo após farei algumas explanações de alguns versos mais destacados e assim farei algumas aplicações para a nossa vida. Diz o seguinte: oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: voltem ao pó, filho dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na corrente, são como um sono, são como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, até a tarde, murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, conturbados. Pusestes as nossas iniquidades diante de ti, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegres todos os dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Até aqui o Salmo. Alguma coisa interessante e importante a nível de introdução é entender que o salmista, no caso Moisés, quando orava, ele, muito provavelmente a nação de Israel, estava passando por um momento de aflição. E o próprio Moisés entende que os seus pecados, o pecado da nação, que estava diante de Deus, que estava claro aos olhos de Deus, era a razão da ira de Deus, que estava sendo derramada parcialmente sobre o povo, através de muitas coisas como Deus fez na história com a nação de Israel, desde fome, pestes, pragas, ações divinas na história para castigar, para trazer disciplina ao povo de Israel. É nesse contexto, em meio a uma situação como esta, de desobediência e disciplina da parte de Deus, que Moisés busca Deus em oração e, consequentemente, essa oração acabou se tornando um cântico e fazendo parte do saltério dos hebreus, daquele hinário dos hebreus inspirado por Deus. A situação é uma situação difícil, na qual Israel está passando, e Moisés intercede pelo povo. Há aqui uma intercessão de Moisés pelo povo. Ele diz no verso 8: pusestes as nossas iniquidades diante de ti, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Diz ele no verso 9:
pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Ele entende que a temporalidade do homem e o fato de Deus estar irado contra o homem é algo preocupante. É nesse cenário de pecado do homem e ira de Deus, e falar sobre o breve tempo que temos na terra, em que Moisés nos ajuda a lidar bem ou de forma sábia com o tempo. E aqui fica o primeiro conselho de Moisés, a primeira orientação da parte de Deus para a minha vida e a sua. Primeiro, precisamos entender que somos seres, como seres humanos, somos temporais. Somos aqui, o tempo passa e nós estamos desvanecendo, estamos morrendo. E como se não bastasse esse fato, temos de lidar ainda com a ira de Deus. A ira de Deus atuando na história. Então, o que Moisés está colocando para o povo e diante de Deus como um sacerdote, como um intercessor, olha, nós temos pouco tempo de vida. E como se não bastasse, temos praticado pecados. E a ira de Deus tem sido derramada sobre nós. O que ainda piora a situação do povo. Piora a situação da nação de Israel. O fato de que o pecado traz juízo. E o juízo, consequentemente, gera a morte. Então Moisés sai em defesa do povo, intercedendo pelo povo e pedindo pela misericórdia de Deus. Irmãos, algo que vai nos ajudar a lidar de forma sábia com o tempo é entender que temos um período curto de vida. Temos um período reduzido de vida. O período aqui estipulado por Moisés é de 70 a 80 anos. E esse período já marcado pela canseira, pelo enfado, pela falta de prazer muitas vezes, como vai dizer Salomão em Eclesiastes. Já não temos mais tanto prazer quando chega a uma determinada idade, né? Quando os nossos moedores já não estão com toda a força, quando os nossos braços, nossas pernas, já não contamos com toda a força deles. Então, estamos passando por um tempo curto, e como se não bastasse, ainda temos que contar com o juízo da parte de Deus, por conta da nossa desobediência. Então, pensando nisto, Moisés, em sua oração, ele pede a Deus, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Senhor, nos ensina a lidar com essas verdades. A verdade de que o pecado encurtou nossa vida. O fato de que o pecado traz a tua ira e, consequentemente, penalidades sobre nós. E se tratando de pandemia, se tratando dos tempos difíceis que estamos vivendo, obviamente não podemos dissociar essa pandemia de uma ação divina. É claro, o homem é responsável sim por suas ações, não estamos negando isto. Satanás também pode estar por trás de toda essa situação como instrumento de engano, como instrumento para trazer a morte, trazer o sofrimento, a angústia, a dor. Mas obviamente Deus, ele está soberanamente cuidando de tudo isso. Deus, ele supervisiona tudo isso, e Deus atua também por meio desta pandemia. Não podemos dissociar. Irmãos, como é que nós podemos lidar com essas realidades? Estamos vivendo dias difíceis, né? E podemos aqui com facilidade interpretar esta pandemia como um juízo da parte de Deus, né? Como uma forma de Deus disciplinar o seu povo e também toda a humanidade. Facilmente podemos chegar a essa conclusão ao olharmos
para o cenário mundial. E, além disto, contamos também com nossa fragilidade, contamos também com o breve tempo de vida que já temos. Irmãos, como é que nós vamos lidar com isso? Estamos morrendo. Existe um vírus que tem tirado a vida de milhares de pessoas. Provavelmente você conhece uma pessoa que já teve a vida aí ceifada por este vírus. Provavelmente você tem até um familiar que está com a doença. Provavelmente você esteja com o vírus. Então, como é que nós vamos lidar com isso? Nossa transitoriedade, o pecado, a ação disciplinar da parte de Deus. Precisamos ser ensinados por Deus a contar nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Obviamente, Moisés não queria dizer com isso, contar os dias, eu tenho 31 anos, chegar dia 11 de junho, no meu caso, no meu aniversário, vou fazer 32. Não é nesse sentido que Moisés está se referindo. Me ensina a contar nossos dias. Sua criança provavelmente sabe contar, né? E dizer quantos anos de idade ela tem. Não é nesse sentido. A ideia é, Deus nos ajuda a lidar com a transitoriedade, nos ajuda a lidar com o pouco tempo que temos, nos dá sabedoria para usar esse tempo de uma forma sábia. É nesse sentido. E pensando nisso, eu gostaria de lhe perguntar: como você tem aproveitado esse tempo nos dias de pandemia? Como é que você tem ocupado sua mente? Com o que você tem ocupado sua mente? Com que tipo de atividade você tem aí, nesse período, ocupado sua mente? Importante isto. E aquilo com que você tem ocupado sua mente tem muito a dizer sobre quem você é e qual o seu relacionamento com Deus. É nesse sentido que Moisés pede a Deus: ensina-nos a contar nossos dias, já que são poucos os nossos dias, já que contamos com a morte em breve. Como vamos lidar sabiamente com este tempo? E Moisés, na sua própria atitude, na sua própria ação de interceder pelo povo, ele nos ajuda a lidar com o tempo. Ele procura Deus em oração, ele procura interceder pelo povo, ele procura a face de Deus, ele procura resposta de Deus, ele procura a orientação de Deus. E aqui está uma forma muito apropriada, uma forma muito sábia de lidar com o tempo, em oração, intercedendo uns pelos outros, colocando diante de Deus nossos familiares, tendo tempo de qualidade com Deus. Aqui está uma atitude sábia de como lidar com o tempo, aproximando-nos de Deus, colocando-nos à disposição dos nossos irmãos, como Moisés estava fazendo, buscando orientações da parte de Deus. É uma forma sábia de administrarmos bem o nosso tempo. Eu não estou dizendo com isso que nós não devemos ter nosso tempo de estudos, não gosto do termo, mas só para didaticamente ajudar, nossos estudos seculares, que nós fazemos. Não estou dizendo que você tem que parar com isso, pelo contrário, faça isso para a glória de Deus, tenha seu tempo de entretenimento para a glória de Deus, tenha seu tempo com a família para a glória de Deus, tenha seu tempo de trabalho, seu tempo de serviço, seu tempo de descanso, seu tempo de alimento espiritual, seu tempo de fazer suas refeições. Então, tenha aí um cronograma bem definido de como lidar com o tempo de forma sábia. Precisamos entender que para lidar com o tempo de forma sábia, precisamos considerar o breve tempo que temos. Imagine
se nós tivéssemos todo o tempo do mundo. Não há fim, não há início, não temos a morte como um final para a nossa vida. Imaginou? Agora imagine, temos um tempo curto, um tempo mínimo, um tempo bem reduzido. E caso não tenhamos sabedoria para lidar com esse tempo, com o passar do tempo, seremos pessoas frustradas, decepcionadas com nós mesmos, pela forma irresponsável de lidar com o tempo. Eu sei que muitos irmãos têm utilizado esse tempo para assistir séries, para entreter a mente com vários vídeos, YouTube e várias outras formas, filmes e seriados e uma série de entretenimento. Não estou dizendo que isso é errado, mas eu quero dizer que o excesso, eu quero dizer que a forma irresponsável de lidar com o tempo vai lhe prejudicar. Você pode levar esse hábito além da pandemia. Todo esse período sendo aí erradamente habituado a um sistema que só traz entretenimento, diversão na sua mente, isso pode gerar em você uma dependência. E uma dependência ruim, que pode trazer um prolongamento desses maus hábitos para além da pandemia, o que vai trazer sérias dificuldades para você. Então, eu queria, à luz deste salmo, lhe ajudar. Primeira coisa, para lidarmos sabiamente com o tempo em período de pandemia é: considere a sua transitoriedade, considere seu pecado e considere a ira de Deus. Como se não bastasse o fato de que temos pouco tempo, temos ainda que contar com a atuação de Deus na história, trazendo juízo e punindo a humanidade. Pensemos nisso. Pensemos nessa verdade. Temos pouco tempo. Em outras palavras, não temos tempo a perder. O tempo, ele não volta. O tempo, ele é muito cruel conosco. Não há espaço para erro. Há um dia perdido, há um dia perdido, não tem mais como recuperá-lo. Um dia improdutivo, não tem como você correr atrás para recuperá-lo. Não tem como você voltar no tempo. Não. Então, irmãos, considere. Você em breve partirá. Se por conta do vírus ou não, não sei. Mas, fato é que precisamos considerar a morte. Como eu já falei em outros momentos, a morte ela não nos impede de recebermos de Deus as promessas que nos foi feita. A promessa de Deus, a esperança que vem da parte de Deus, ela vai além da morte. Mas é necessário, nesse curto período que temos, lidar de forma sábia com o tempo. Então, aproveite esse tempo. Ore mais, leia mais sua Bíblia. Procure ter comunhão, relacionamento mais íntimo, forte com Deus. Um relacionamento de qualidade. Muitas vezes a gente pode até tirar um tempo longo, mas é um tempo que não tem qualidade, né? Outras vezes você tira um tempo muito curto e preenche todo esse restante de tempo com entretenimento, brincadeiras, uma série de coisas que não vão frutificar, não vão trazer bons frutos para a sua vida. Então, irmãos, precisamos saber disso. Precisamos ter esse despertar. Lembre-se, esse tempo é tempo de reflexão, é tempo de colocar nosso coração à disposição de Deus, é tempo de orarmos mais, é tempo de ler mais a Bíblia, é tempo de ajudar nossos irmãos,
é tempo de manifestar misericórdia, é tempo de sermos solidários, é tempo de nos envolver com a dor do outro, é tempo de abraçar, no sentido figurado, a igreja de Cristo, é tempo de abraçar a humanidade e interceder por ela, é tempo de aproveitar bem o tempo, é tempo de sabiamente aproveitarmos o curto período de tempo que temos. Queridos irmãos, a minha oração é que Deus lhe ajude e me ajude também. Tenho sofrido juntamente com você para lidar bem com esse tempo. Tenho sofrido para aproveitar sabiamente o tempo. E muito provavelmente você também esteja sofrendo com isto. É um período único, é um período singular na história. Então, novas trazem suas implicações e suas dificuldades. Mas é momento também de pararmos, de refletir, gastar um tempinho meditando, gastar um tempinho nas Escrituras, gastar tempo em oração e buscando a Deus em oração, pedindo orientação da parte dele. Amém? Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe ajude a lidar bem com o tempo. E eu quero encerrar dizendo, olha o que Moisés está dizendo. Temos um tempo curto de vida. Além de termos um tempo curto de vida, precisamos lidar com a ira de Deus, a ira do Senhor, que traz os juízos, que traz a morte. Então temos um período curto, um período aqui bem curto. Então vamos aproveitar bem esse tempo. Vamos organizar nossa vida. Vamos saber lidar sabiamente com o tempo. Primeiramente, considerando nossa transitoriedade. Isso já deve nos despertar. Temos pouco tempo. Precisamos lidar também com o fato de que Deus está atuando, sua ira, seu juízo sendo derramado, o que agrava a nossa situação. Talvez você pensasse, fazendo seus planos para 2025, filhos, netos, fazendo uma série de planos de profissionais. Opa, calma, você havia considerado tudo isso? O juízo, a morte, a doença? Não? Pois é hora de reflexão, é hora de parar, é hora de saber lidar com o tempo, é hora de aproveitar melhor o seu relacionamento com Deus, seu convívio com a família. Aproveite bem esse tempo. Peça a Deus sabedoria para contar os dias e assim alcançarmos um coração sábio. Amém? Que Deus abençoe a sua igreja, que Deus nos ajude a remirmos o tempo nesses períodos difíceis. Então vamos orar e encerrar com a palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado por este salmo que gera em nós um despertar a respeito do tempo e pedimos que o Senhor nos ajude, nos dê sabedoria para, com qualidade, lidarmos com o tempo, o curto período de tempo que temos. Que o Senhor esteja, Deus, cuidando de cada detalhe na vida da Tua igreja, fortalecendo o Teu povo, curando os enfermos, trazendo esperança, confiança, dependência a cada um do Senhor. Que o Senhor nos agracie com muita segurança nas Tuas promessas. Em nome de Cristo Jesus, te oramos e agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, queremos encerrar cantando ao nosso Deus. E eu vou convidar mais uma vez o Ministério de Louvor, que vai concluir esse tempo cantando ao Senhor. Que Deus abençoe uma excelente semana para todos com a graça do Senhor. Para encerrarmos, nós iremos cantar a música que tem por título Um Novo Tempo.
distantes